este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e você confere também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para assistir a todos os episódios do nosso programa. Aqui você encontra também destaques da semana, como esse programa super interessante sobre câncer de mama. A gente fala de prevenção, tratamento e a importância da mulher conhecer o próprio corpo. No site do Conexão, você acessa também os links das nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Você sabe a diferença entre dano moral e dano material? Então, muito se fala sobre os danos morais e a justiça está repleta de casos assim. Mas o fato é que nem tudo pode ser considerado prejuízo. O dano moral diz respeito à dor psicológica ou emocional que a ação, a omissão, a negligência ou até a imprudência praticadas causaram a uma pessoa, a um grupo de pessoas ou mesmo a alguma empresa. Já o dano material é facilmente calculado. Trata dos prejuízos causados a terceiros ou a uma instituição. Então, para tirar dúvidas sobre esse assunto, eu converso com a advogada Luciana Gouveia, que está aqui ao meu lado no estúdio do Canal Futura. Bem-vinda, Luciana, tudo bem? Obrigada, boa tarde. É um prazer conversar com você sobre esse assunto que é de interesse público e de todo mundo que com certeza nos assiste agora. Eu dei rapidamente aí uma introdução do que seriam danos morais. Sim. O que na prática esses danos significam? Os danos morais, eles só diferenciam dos danos materiais, porque os materiais a gente realmente consegue calcular. É um prejuízo, você bateu no meu carro, o valor para o conserto é de R$3.000. Então, tá ali um dano material. O dano moral é a dor porque você bateu no meu carro cor-de-rosa, era um carro antigo, clássico, que eu tinha um amor enorme por isso. Então, essa dor, e porque você não quis me atender quando eu pedi os meus danos materiais. Então, assim, na verdade, os danos morais são aqueles que causaram alguma perturbação emocional. E aí a gente tem que entender a qualidade dessa perturbação, o quanto foi essa perturbação emocional e ver também se isso foi causado por um ilícito com relação à questão de direito, com relação às leis. E aí a interpretação disso, né? Porque agora você, citando esse exemplo do carro, me veio uma questão muito subjetiva, né? Do que seria o dano moral. Isso vai muito da interpretação também de quem está analisando o caso? Sim, vai da dor de quem está sentindo, né? Aí eu exponho minha dor, geralmente é bom procurar um bom advogado, né? Você expor a sua dor, olha, ele bateu no meu carro cor-de-rosa, era um clássico, ganhei de presente, sei lá, do meu melhor namorado e agora ele não quer me indenizar. Né? Porque ele não quer, ou então ele quer botar uma cor padrão e eu quero aquele cor-de-rosa. Então, assim, se é uma coisa muito específica que realmente pode estar causando uma perturbação, você explica isso para um advogado, o advogado vai ver se a partir dali cabe pedir um dano moral ao juiz. Tipo, olha, levou 10 anos para que finalmente ele entendesse que aquele carro era precioso e precisava uma reparação toda diferente que não a habitual. Então, seria um dano moral porque aquela pessoa sofreu 10 anos por aquele evento. Que outros exemplos você pode citar? Tem muitos. Eu fico impressionada como as pessoas desconhecem a possibilidade de reclamar. É reclamar mesmo, mas é reclamar com possibilidade de ter algum ganho, de ser ressarcido. Então, hoje em dia, por exemplo, você está num banco, aí aquela história, outro dia mesmo, saiu uma grande indenização que o cara ficou preso num caixa eletrônico horas, porque quebrou o caixa eletrônico, ele era vedado, quebrou. E quebrou, ele ficou lá até consertarem, levou 6 horas. O que isso justifica? Ele perdeu dinheiro por causa disso? Ele ficou preso, ele ficou perdendo tempo? Não, ele ficou preso naquele lugar. Ele foi enjaulado mesmo, estava fechado o caixa. Então, assim, ele perdeu 6 horas da vida dele dentro do banco. Assim, não perdeu dinheiro, não teve nenhum prejuízo que você possa calcular, mas teve um prejuízo moral. Às vezes ele estava lá, puxa, tinha que atender algum amigo, ou tinha que atender alguma questão de trabalho, então essa perturbação que ele ficou, porque ele tinha que estar no trabalho, não estava porque estava preso no caixa eletrônico, porque ele tinha que ligar para a mulher e não conseguia, isso são perturbações emocionais que aí vão gerar o dano moral. Então, assim, é passível de reclamar o banco, é passível de reclamar e conseguir esse dinheiro que, assim, e é chato dizer isso, mas você vai receber um dinheiro que não tem nada a ver. Tem, é uma forma também de você punir o banco, que ele devia ter tomado cuidado de não ter aquele defeito no caixa eletrônico.
Você citou os bancos, né? A gente veio aí de um momento de greve dos bancos, né, no país. E aí, por exemplo, se nesse momento eu precisava receber um cartão de crédito que eu havia pedido ao banco e esse cartão não chegou. E aí eu tive prejuízos por não conseguir, por exemplo, comprar uma alimentação para o meu filho ou comprar um tecido importante que eu preciso para o meu trabalho. Isso pode ser considerado um dano moral? Vai ser difícil porque teve aí um caso fortuito que foi a greve, né? A greve realmente paralisou tudo, vai ficar um pouco mais difícil conseguir. Mas, se, por exemplo, aí você descobre que uma das agências estava aberta, porque não eram todas as agências fechadas, né? No centro existiam as agências fechadas e em outros bairros não. Então você descobre que você pode transferir o dinheiro para outra agência e pode pegar esse dinheiro. E aí o cara daquela outra agência, não vou dar o dinheiro, aí vale dano moral. Então tem que separar. Se, por exemplo, você está numa enchente, né? Aí teve um temporal absurdo, acabou a luz da cidade. Ok, aí não tem como eu reclamar o dano moral porque eu fiz um jantar maravilhoso e acabou o jantar, perdi o meu dinheiro, perdi meus amigos, não tiveram lá. Só que se a companhia, por exemplo, de luz, demorar lá 5 dias para reverter essa história, então ela está errada, porque ela tinha que ter funcionários que cuidassem daquilo. Então aí já justifica eu começar a pedir o dano moral. Quer dizer, a gente tem casos em que dano moral e o dano material podem ser pedidos ao mesmo tempo. Sim, geralmente quando tem o dano material é bem possível que haja um dano moral. Às vezes não, às vezes é só o dano moral. Hoje em dia é muito comum as pessoas terem dívidas também com o banco, né? Os bancos são os campeões, né, de pedidos de dano moral e material. E aí a pessoa tem uma dívida com o banco e eles imediatamente colocam o nome da pessoa no SPC Serasa. Tá errado, isso não pode acontecer. Então, é só fazer um pedido em juizado especial, que você não precisa nem de advogado. Você vai lá no juizado e diz, aconteceu isso, o banco botou o meu nome no SPC Serasa. E aí vai ser pedido dano moral ao banco. Em quanto tempo o banco pode colocar o nome? Ele, para colocar, ele tem que avisar ao cliente. Tem que avisar, tem que dar um prazo para ele regularizar. Isso. Só que eles não fazem. Eles vão lá, botam lá, a comunicação chega 30 dias depois, você nem sabia que o seu nome estava sujo. Então, quer dizer, isso há a possibilidade de pedir o dano moral. E você vê, não teve um prejuízo físico, né? Eu não perdi dinheiro, mas eu sofri aquilo, a minha honra. Se alguém sabe que eu estou com o nome sujo, é muito desagradável. Então, requer-se o dano moral. Quando a gente recebe em casa, por exemplo, um produto que a gente não pediu, ou até mesmo um cartão de crédito que a gente também não solicitou. Hoje em dia, esse negócio de receber cartão de crédito também é caso de requerer dano moral também, porque já existe lei que a gente só pode receber o cartão que foi requerido. Então, pode reclamar, devolver o cartão. E às vezes acontece que você devolve o cartão, alguém já clonou, já usou e ainda vai reclamar. Um prejuízo na sua Exatamente, não me conta. Aí é o dano material de reaver aquele dinheiro. Agora, você falou a questão da informação. Essa falta de informação não está muito ligada também à acessibilidade a essa informação? A gente sabe, a gente está aqui no Rio de Janeiro, um centro, uma capital, né? Agora a gente conversa também com pessoas que estão em municípios, em zonas rurais, né? Que não têm acesso a tanta informação assim. Essa pode ser uma questão pelo menor número de brasileiros que recorrem a esse tipo de prejuízo? Certamente. Infelizmente, isso é um interesse geral, né? Que o brasileiro continue sem saber dos seus direitos. Eu sempre recomendo, né? Porque sou advogada, sou ligada à Ordem dos Advogados, eu sempre recomendo que dê um pulo, visite o site da Ordem dos Advogados, aqui do Rio de Janeiro tem isso, eles têm cartilhas dos seus direitos. E aí, lendo aquelas cartilhas, são bem simples, é possível reclamar. É possível até entrar em contato com a própria Ordem dos Advogados e pedir, tem algum advogado que possa me ajudar? Ou ir direto a um juizado especial, que hoje em dia tem muitos juizados especiais, próximo à sua residência, porque lá tem um advogado que eles chamam de ativo que vai poder auxiliar nisso aí. A Defensoria Pública também? Também, a Defensoria Pública. Nos casos maiores, aí é a Defensoria Pública, que o juizado especial, você tem lá até 40 salários mínimos para trabalhar. Acelera o processo também, né? Também. Agora, você falou que os bancos são campeões aí de reclamação. Que outras empresas, né? Que outras áreas? Bancos, telefônica, né? Inclusive, já existe também uma determinação de governo, foi feito aí um acordo entre essas grandes empresas campeãs em reclamações, que eles têm que ter um departamento para mediação desse tipo de problema, para nem levar a questão ao judiciário. Só que as pessoas precisam ficar espertas, porque na hora que você vai dentro do banco para resolver uma questão entre você e o banco, é lógico que o banco não vai facilitar para você. Então, se for,
vá acompanhado de um bom advogado, porque é importante. Às vezes, o valor de dívida, de empréstimo, assim, tem um monte de gordura ali para tirar e o cidadão comum não tem noção. Não tem conhecimento sobre... Exatamente. E aí tá na casa do lobo, poxa, aí dançou, vai Exatamente. pagar. É sempre bom contar, então, com uma consultoria aí de um advogado. Sim, é importante. Agora, então, a gente já está caminhando aí para o fim da nossa entrevista. Eu queria ir para a internet rapidamente, mostrar aí o trabalho da doutora Luciana, que é o site TV Nossa Justiça. Aqui você vai encontrar muitas outras informações sobre danos morais, danos materiais. O que mais, Luciana? O que o público pode encontrar aí no seu site? Normalmente isso é o quê? As pessoas fazem muitas perguntas. E aí quando fazem uma pergunta, porque nós temos o Facebook também, né? E aí quando a pessoa faz a pergunta, a gente aproveita e responde em vídeo, né? Que hoje em dia é a linguagem mais fácil, melhor, né? Aí nós respondemos em vídeo. E aí as pessoas perguntam de tudo. Então é bem interessante. Tem algumas entrevistas que nós fizemos com magistrados, com advogados conhecidos, importantes. Então, assim, eu recomendo. Legal. Luciana, eu queria agradecer a sua presença aqui no estúdio do Canal Futura, no Conexão Futura. Obrigada aí por esclarecer essas dúvidas. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Bom, daqui a pouco a gente volta com Conexão Futura e vamos falar sobre a representatividade da mulher negra. A vitória da Raíssa Santana, a segunda Miss Brasil Negra da história do país, chama atenção para a coragem e a persistência de mulheres que lutam contra o preconceito, quebrando padrões culturais e também padrões de beleza impostos pela sociedade. E você, claro, não pode perder essa discussão. Então, eu espero você daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!